O ano era 2022, era meio que pós-pandemia e sem muita pretensão eu decidi que iria fazer um intercâmbio. Os anos anteriores tinham sido bem sombrios por conta da pandemia. Eu estava extremamente exausto de tanto trabalhar. E falando em bagagem, desde o começo eu tive que carregar tantos anos da minha vida em uma mala de 32 quilos. E acho que foi aí que eu comecei a entender que essa história não era só sobre a viagem. E para se desfazer de uma vida toda de tantos objetos, livros, móveis e tudo mais, minha mãe levou uma boa parte das coisas, mas outros amigos também passaram para pegar. E no fim, todas as coisas continuaram tendo sentido, só que num outro lugar. E isso também sempre aparece como uma metáfora para minha vida. Quem fez essa cabana? Chino. O Dindo e... Eu nunca tinha tido a referência de como é não ter uma casa. Tem vários momentos da minha vida que eu me fazia a pergunta de e se começasse a pegar fogo agora? Quais são as coisas que eu ia resgatar? E foi meio que com essa lógica que eu tentei entender o que realmente importava levar comigo. E no fundo isso também dizia muito sobre quem eu queria ser ali. E foi com tudo isso meio embaralhado na cabeça que eu embarquei. Então o cenário era: eu indo morar em um país do outro lado do oceano com uma bagagem de 32 quilos e uma mochila, sem nenhuma perspectiva do que iria acontecer, idealizando mil coisas e percebendo que a vida não era exatamente isso. Mas tudo bem, eu fui arranjando meu jeito de me virar, conhecendo pessoas que fizeram conhecer novas perspectivas de vida. Uma dimensão que eu fosse, tipo, pegar um cavalo e sair. As minhas companheiras estão ali. E assim eu fui me conhecendo no meio dessa loucura toda de Dublin. E acho que foi aí que a experiência começou a ficar menos sobre o lugar e mais sobre mim. Estamos à procura de uma praia que tem aqui, que é bem pequenininha, mas não sabemos onde é o caminho de entrada. E eu já estou cansado. Eu nunca quis não lembrar das coisas que me aconteceram. Eu queria entender mais como as pessoas podem conviver em grupo e as dificuldades de manter amizade, formar uma família. Tudo isso sempre foram questões de muito interesse para mim. Acho que foi 30 cerveja. A gente tá levando alguma só essa? Só essa porque tava quente. Ah, tá. Num primeiro momento, de frente para um monte de coisa nova mesmo, que de alguma forma antigas na minha vida, eu fui querendo performar algumas coisas e no meio desse caminho eu fui percebendo a besteira que era e também que coisas do passado voltam com um sentido completamente novo pra gente e que fazem todo sentido, ou pelo menos a gente faz conseguir ter. E eu fui percebendo que em Dublin era muito difícil olhar para o horizonte, e isso não tinha a ver só com o que os meus olhos enxergavam. Ao mesmo tempo que é muito maluco pensar que lá em 2022, quando eu estava em Dublin pela primeira vez, eu justamente pensava que eu estava de frente para o maior horizonte que eu já tinha conseguido enxergar, e foi aí que alguma coisa começou a virar para mim. Isso em relação às perspectivas de vida, de trabalho, de coisas que eu sonhava e que eu nunca tinha visto como elas podiam acontecer na vida real. Então, talvez o que eu tenha entendido agora é que o horizonte está nos olhos de quem vê. Então, independente do lugar que a gente esteja, toda vez que você consegue de fato perceber a vida, é como se você renascesse e ganhasse uma chance de perceber o quão mágico é tudo isso. It's one on one till for life. Thought that you were on my side. Lonesome is a state of mind. I couldn't change it, so don't ask me anymore. I'm one
Mas nem tudo foi leve nesse processo. Também existe um tempo em que eu precisei fugir de Dublin. Eu passei por situações um tanto quanto desafiadoras e isso me deu muito medo e ansiedade de estar aqui. Foi nessa fuga justamente que eu descobri que eu podia estar fazendo meu trabalho acontecer em outros lugares. Ter experiências de vida que iam me fazer enxergar uma nova realidade. E tudo isso foi honestamente bastante incrível, mesmo que a motivação tenha sido um tanto quanto péssima. Então, por mais que eu não conseguisse ficar por muito tempo, eu também acho que fui dando o meu jeito de encontrar ferramentas. E aos poucos eu fui aprendendo a lidar com alguns dos meus sentimentos que nunca deixaram de me acompanhar. It's one on one, two for life. Thought that you were on my side. Lonesome is a state of mind. Yeah, the future's over. Don't drag me anymore. I'm done. No final das contas, eu realmente acho que eu sempre voltava pra mim um pouquinho mais forte, um pouquinho mais pronto pra lidar e botar em prática as coisas que eu achava que eu tinha aprendido. E não faltaram experiências pra me mostrar um pouco mais disso. Nesses caminhos que eu fui descobrindo, eu nunca deixei de encarar os meus medos e minhas inseguranças. Attention flyers! 3, 2, 1, let's fly! Inclusive, foi esse o exato momento em que eu percebi que valia muito a pena encarar os meus medos pra viver aquilo que vinha depois. Toda duzina, cabeça no encosto. Subir. Ao longo desses anos, algumas pessoas foram me acompanhando e me tendo como uma referência de pessoa independente, corajoso e que vai lá e faz. Fuego, mucho, mucho. Nós falamos muito. Se você falar inglês, eu vou tentar entender. Se você falar espanhol, eu vou tentar entender. Pero español se entiende. Espanhol eu entendo. Sí. Si yo hablo español contigo, tú me entiendes bien. Perfeitamente. E a real é que ninguém tenha nem ideia do quanto eu tenho medo de quase todas as coisas. Mas ao mesmo tempo eu lembro de mim mesmo muito novinho falando sobre ter vontade de ser alguém que vai lá e faz. E justamente nesse meio do caminho eu fui me descobrindo e conhecendo pessoas que hoje posso chamar de amigos e que foram me mostrando um pouquinho de como viver em outras perspectivas de vida. Olhar para essas pessoas com admiração e pensar que eu também queria ser assim, me fez ter coragem de enfrentar algumas das coisas que eu tinha insegurança. E pensar, cara, dá pra fazer acontecer. No último ano, eu me levei pra viver coisas que eu sinceramente não achava que eram pra mim. Eu nunca pensei que eu ia viajar e ver com os meus próprios olhos algumas das coisas que eu pude ver e conhecer. Eu também conheci nesse caminho todo a força da gentileza das pessoas. E acho que isso foi uma das coisas mais fortes que ficou pra mim. Hoje eu tenho certeza que a gentileza é a maneira mais forte que alguém pode escolher agir sobre as coisas. Mas enfim, a real é que eu realmente hoje me sinto uma pessoa muito mais corajosa por ter vivido tudo isso em Dublin. E ter vivido aqui também me fez conhecer uma pessoa muito incrível, que me ajudou a aguentar essa barra que é estar longe de casa, longe dos meus pais, dos meus sobrinhos, meu irmão. Uma pessoa que me fez acreditar que é possível ter calmaria em um relacionamento. E no meio de tudo isso eu fui percebendo o quanto nada disso foi feito sozinho.
you gotta get going. Hoje é muito legal pensar em tudo que eu vivi e o quanto ter atravessado o oceano teve um impacto gigantesco na minha vida. Então, na minha consideração, tudo isso vem de uma força realmente coletiva. Em algum momento eu ouvi alguém falando que o mundo é realmente pequeno e você tem que fazer ele ser familiar para você. E acho que isso ficou muito comigo. Eu não preciso comprar nenhum cacareco, lembrancinha ou qualquer coisa para dizer que eu tive aqui. Embora eu goste muito de sempre comprar algo, se eu conseguir me lembrar e fazer com que a minha vida e minha passagem por aqui tenha sido a coisa mais relevante que eu possa ter deixado, essa é a real bagagem. Essas são realmente as coisas que a gente consegue conquistar nessa vida e que fazem a gente ser uma pessoa rica. E talvez seja aí que a ideia de bagagem volte pra mim de um outro jeito. Hoje eu tenho um pouquinho mais de certeza daquilo que faz sentido carregar e fazer me acompanhar. A parte boa é que essas certezas justamente não pesam na mala. Eu consigo carregar elas no meu coração e na minha consciência. Então tudo o que eu precisava levar eram algumas roupas e alguns livros. Eu já tive muitas experiências onde eu tive que recomeçar em absolutamente todas, por mais que tenha sido dolorido e desconfortável, todas elas me levaram para viver algo muito mais sincero. Então, o que eu realmente estou querendo dizer sobre essa tentativa de me levar com sinceridade para onde eu for. Então, o que eu realmente estou querendo dizer sobre essa tentativa de me levar com sinceridade para onde eu for, com aquilo que me veste, com aquilo que eu penso, com a maneira que eu ajo, e ficar mais leve sobre tudo que eu posso levar literalmente nas minhas costas, me faz pensar muito sobre tudo isso. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo a minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. A parte que mais me pegava em compartilhar uma casa, com certeza, era o fato de não poder receber as pessoas. E acho que isso também dizia muito sobre o tipo de vida que eu estava deixando para trás. A casa dos meus pais sempre foram lugares de muitas visitas. Na época do colégio era a única casa em que podíamos fazer festas, em que todos os amigos dormiam de fim de semana e ficávamos conversando madrugadas a fio até o dia amanhecer. E ter esse lugar para acolher os meus amigos ou até as pessoas que às vezes eu nem tinha tanta intimidade, mas eu podia oferecer esse espaço, era importante para mim. E principalmente para me receber quando eu estivesse meio cansado de mim mesmo e do mundo. Eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, Mas é isso. Eu acho que é um novo momento que eu estava muito disposto a tentar e a movimentar para fazer acontecer algo diferente na minha vida. E o que eu mais repetia quando eu colocava uma vida toda dentro de uma mala de 32 quilos era: vamos ver o que vai vir de tudo isso. Eu não tenho uma data exata para parar de fazer esse movimento,
No momento que eu sentir que eu não quero mais, eu simplesmente volto e me estabeleço no lugar de onde eu saí. Mas por agora, a curiosidade de onde mais eu posso me levar é bem maior do que querer ficar em um lugar só. E eu acho que eu volto a morar aqui. Acho que eu ainda passo em muitos lugares aqui, fico pensando, eu queria morar nessa cidade. E eu sei que isso demanda de uma nova versão de mim. Então eu acho que nesse momento da minha vida eu só preciso ir buscar coisas fora daqui. E aí em algum momento eu posso retornar. Ou talvez já não faça mais sentido. E aí o tempo, sei lá, vai mostrar como são as coisas. Mas eu realmente gosto de Campinas, do Brasil, Brasil com S. Eu pensei que eu ia conseguir gravar um pouco mais sobre os meus dias aqui no Brasil. Mas o que acontece é que, tipo, eu tinha muita coisa pra resolver, assim. Eu tinha médico pra ir, eu tinha coisa de banco pra resolver, que eu tô indo embora sem conseguir resolver. Meu óculos, que eu queria ter feito antes de ir embora, não consegui fazer. Eu realmente gosto do tempo que eu vivi aqui, mas eu acho que é um momento bom pra eu sair. Coloquei a melhor roupa, as crianças mandei chamar. Tudo de banho tomado, penteado, que é pra agradar. Seu doutor autoridade e o padre pra abençoar. Hoje vamos comer cinza que a Kombi mandou buscar.